paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E antes de dar início a esta aula, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, com coração grato por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui para aprendermos da Tua palavra, aprendermos mais com o Senhor, do Senhor, para servirmos ao Senhor com alegria, Senhor, de forma que te agrade, Senhor, que alegre o seu coração. Venha nos ensinar e que o Teu Espírito Santo nos capacite, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para aprendermos e praticarmos a Sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, muito feliz e muito grata por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprender, compartilhar da Sua palavra. Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que fala sobre o avivamento no ministério de Pedro. Olha que tema importante também. A nossa revista, meus irmãos, fala sobre o avivamento, né? Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então nós estamos tendo uma sequência de lições falando sobre o avivamento no Antigo Testamento, no Novo. E também hoje vamos falar do avivamento no ministério de Pedro. E o nosso texto áureo é este. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2:14. A verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe. Você que pode, tem sua Bíblia por perto, abra sua Bíblia. Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Que texto maravilhoso aqui, a pregação, né, de Pedro, quando se levanta ali diante dos homens após a descida do Espírito Santo e compartilha dessa mensagem, falando sobre a ressurreição também de Cristo, né, da obra e da ressurreição de Cristo. Que maravilha, meus irmãos. É uma lição muito preciosa, como todas que nós temos aprendido aqui na nossa escola bíblica. Você que é a primeira vez que está aqui acompanhando conosco, tem aí no nosso canal da nossa igreja Evangélica Canaã, canal oficial do YouTube e também no Facebook, as lições anteriores, como outros temas também de outras revistas e lições que nós temos aprendido aqui e compartilhado com os irmãos. Amém? Vamos para a nossa introdução? Nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado
com o Espírito Santo. Apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então, a vida do apóstolo Pedro será aqui por nós hoje tirada lições, né, irmãos, proveitosas para que nós possamos aplicar na nossa vida, né, como exemplo do que o caminhar que ele teve com Jesus aqui, o quanto ele aprendeu, né, com o próprio Senhor Jesus. E aqui, como nós lemos na nossa introdução, a vida dele, nós vamos falar da vida dele antes da presença do Espírito Santo, né, desse derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e depois a diferença das ações, né, e das reações do Pedro, que após receber o Espírito Santo tem a sua vida transformada. E todos aqueles, meus irmãos, que têm esse encontro com o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele tem a sua vida e as suas ações e reações transformadas. Então nós vamos aprender sobre a vida do apóstolo Pedro, né, que também, quando foi ter um encontro com Jesus, Jesus encontra com ele, era o Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. E ele quando tem esse encontro com Jesus, Jesus muda o nome dele para Cefas, né, Pedro, no aramaico, que significa pedra ou rocha. E Jesus o chamava ora de Pedro e ora de Simão. Simão Pedro e ora de Simão. Porque Jesus ali estava relembrando Pedro da mudança que ele tinha feito no nome dele, né? Como filho de Jonas. Agora você é Pedro, pedra, né? Uma pequena pedra, a qual Deus iria usar para ser aqui um dos primeiros pastores na igreja primitiva, que tinha um chamado e um propósito já determinado pelo Senhor, né, meus irmãos? E é muito bom a gente aprender desses homens e mulheres também da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Está lá registrado, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o versículo 16 e 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. De pronto, Jesus o repreendeu: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Irmãos, este exemplo aqui da impulsividade de Pedro, né, e daquela prontidão em responder a essa pergunta de Jesus, a primeira, Jesus disse para ele: não é de você, Pedro, que você teve esse entendimento e essa percepção, não, foi do Espírito, foi da parte de Deus, esta revelação de que eu sou o Cristo, né? Jesus estava ali elogiando o que Pedro tinha falado, mas em seguida, Pedro já prontamente já dá uma resposta e não tinha compreendido
que aquela seria a missão do Senhor Jesus. Jesus estava dizendo que ele iria padecer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas Pedro diz, não faça isso com a sua vida. E esse discernimento, né, essa repreensão que Jesus deu em Pedro, fez com que ele refletisse um pouco e colocou ele numa situação desconfortável para que ele perceba e veja no cuidado que teria que ter com as suas palavras. E aqui fica muito claro, né, essa impulsividade, espontaneidade de Pedro em achar que sabe e domina todas as coisas. Porque um pescador, meus irmãos, aqui nós temos um Pedro que foi chamado no mar, na atividade, ele estava ali na atividade de pescador. E o pescador, pessoas que lidam com esse tipo de trabalho, eles têm uma sensibilidade maior a respeito da percepção do que está acontecendo ao redor. Porque eles começam a compreender a movimentação do ar, a direção do ar, a forma com que as ondas dentro do mar é formada, tudo isso eles vão aprendendo com esse ofício que ele tinha. Era uma pessoa que percebia, observava muito, porque era necessário para a profissão que ele tinha. Então ele tinha uma percepção e um olhar observador a respeito das pessoas, a respeito das situações, do tempo, das coisas ao redor dele. Mas ele achou que com isso, talvez apoiando-se, né, nessa sabedoria que ele tinha, do que ele vivenciava através da pescaria, do ofício dele, trouxesse para aquela vida que ele tinha com Jesus. Ele não tinha a vida ainda entendido, ele queria responder e agir conforme sentia. E nós, cristãos, irmãos, nós temos que andar pelo que o Espírito nos revela, porque os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas percepções, elas podem falhar. Assim como Pedro aqui, não pela percepção dele, por isso que Jesus disse para ele, não foi você, Pedro, não foi você que teve essa revelação, foi Deus, o Pai, que te revelou que eu sou o Cristo. Para ele entender que não era porque ele sabia ou que ele conhecia, ou que era pelo entendimento dele que ele chegou àquela conclusão, mas pelo Espírito. E fica claro que logo em seguida ele dá aquela resposta, não, o senhor não precisa padecer, o senhor não faça isso. E era necessário devido ao propósito. Então a diferença de infração assim, né, irmãos, de tempos, de minutos, a pessoa numa mesma conversa, ter uma revelação da parte de Deus e na outra dar uma resposta de forma impensada, impulsiva, né, baseada nos sentimentos e nas percepções. Então o Senhor Jesus dá essa resposta para ele ele ter essa compreensão, que não foi nada vindo da parte dele, mas que foi revelado pelo próprio Deus. E assim ele testemunhou para Jesus. Nós vamos agora para o subtópico 2. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor e Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. E sobre este tema aqui nós temos uma pergunta dos nossos internautas. Vamos a essa pergunta. Oi, missionária Melissa, aqui quem fala é Maria Fernanda, eu sou de São Caetano do Sul. Você pode me responder uma pergunta? Diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Obrigada, Deus te abençoe. Obrigada, Maria Fernanda, por essa pergunta. Diante de quem Pedro negou a Jesus? Ele negou a Jesus diante de uma criada. 2 vezes Pedro fez isso. E na terceira vez que ele negou, foi diante de várias pessoas. Então Jesus tinha alertado ele que ele faria isso, mas ele disse, de maneira nenhuma, nunca eu farei isso, Senhor. E aconteceu da maneira que Jesus falou. E está registrado lá em Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 ao 35. E depois desse momento, o galo cantou, e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente
fraco. Como assim? Nós lemos a respeito de Pedro aqui na introdução da nossa lição, né? Usamos a palavra aqui débil, que também é fraco, falho, né? Frágil. Então, nós não devemos rotular ninguém, não devemos tratar ninguém segundo as suas falhas, porque Deus não despreza ninguém. Deus não vai deixar a pessoa de lado porque um dia falhou. Pelo contrário, aqui Pedro, o nome dele foi citado. Quando aquelas mulheres encontram com Jesus, diz, olha, e avisa Pedro que eu estou vivo. Então Jesus preparou, né, um reencontro com Pedro, a qual perguntou para ele, né, se ele o amava de verdade. Então o Senhor Jesus, ele nunca desistiu de Pedro, mesmo ele falhando, mesmo ele sendo impulsivo, mesmo ele sendo precipitado, ele foi lhe oferecido uma segunda chance pelo Senhor, e é assim, né? A graça de Deus é desta forma. Ela tá sempre, o Senhor está sempre de braços abertos, através da sua graça, para dar novas oportunidades, para as pessoas se levantar, corrigir, recomeçar, quantas vezes for necessário, porque o Senhor não desiste desse barro, né? O profeta Jeremias mesmo diz lá no capítulo 18, o Senhor diz para ele que mesmo que o vaso estivesse quebrado, quebrou-se na sua mão, ele não desprezaria. Então o Senhor nos refaz, e a graça é essa oportunidade. Então não rotule ninguém pelo momento que ele está vivendo, porque ele pode ser mudado, transformado, porque é isso que o Evangelho faz, é isso que o Espírito Santo faz, ele trabalha, ele muda, ele regenera o ser humano. Amém, meus irmãos? Vamos para a síntese do tópico 1. O Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Nós vamos agora para o nosso tópico de número 2, Pedro após o Pentecostes. Então, no primeiro tópico, nós vemos a ação de Pedro, atitudes de Pedro, comportamento de Pedro antes do Pentecostes. Primeiro subtópico, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz e, com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 18. E nós vamos para mais uma pergunta dos nossos internautas. Tem sido uma bênção receber essas perguntas, queridos. Graça e paz, missionária Melissa, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui quem fala é o Silas, eu moro aqui em Santo André. E eu gostaria de saber o seguinte: qual foi o impacto que causou aos ouvintes da época após a mensagem de Pedro? Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Silas, pela sua pergunta. Que impacto que causou esta mensagem, essa mudança na vida de Pedro após o recebimento do Espírito Santo, que todos ficaram olhando para a ação dele, para o jeito com que ele pregava, o jeito com que ele falava. Eles foram compelidos pelo Espírito também e entenderam a mensagem e foram batizados também em nome de Jesus, para também receberem, né, a presença do Espírito Santo. Então, aquela pregação de Pedro deixou eles querendo aprender mais e entender aquilo que o Espírito Santo tinha feito na vida de Pedro, porque eles conheciam Pedro antes, estavam vendo Pedro ali visitado pela presença do Espírito Santo, assim como os demais irmãos que estavam com ele naquele cenáculo, naquele momento, né, que a Bíblia fala que era aproximadamente 120 pessoas, e viram aquela situação. Eles queriam saber o que fazer, como participar disso. E Pedro, nesse momento, toma a palavra e instrui eles que aquilo vinha da parte de Deus, aquilo que eles estavam presenciando ali era uma promessa feita por Jesus. Então isso indagou, levou as pessoas a indagar, né, o que era aquilo, como eles poderiam participar. Eles queriam entender aquilo que estava acontecendo. E Pedro, né, com a vida, com o seu momento ali, após receber o Espírito Santo, teve a sua atitude, uma ousadia
da parte do Espírito e sabedoria para explicar para todos que estavam ali. E o subtópico 2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse. Em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Está registrado em Atos, no capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11. Então, meus irmãos, nesse subtópico aqui, após o recebimento do Espírito Santo, das pessoas ficarem curiosas e quererem saber mais o que estava acontecendo, do porquê estava acontecendo, Pedro toma a palavra cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo é impelido, né, levado a falar do amor de Deus, daquilo que Jesus fez, da obra de Jesus aqui na terra, do sacrifício de Cristo. É algo natural, não tem como você não falar de alguma maneira de Jesus. Você vai começar uma conversa, pode ser de qualquer assunto, mas você vai terminar falando de alguma forma do que Jesus é na sua vida, do que ele representa, do que ele pode fazer na vida do outro. Nós só estamos aqui, meus irmãos, porque o Senhor usou a vida de alguém cheio do Espírito Santo, que compartilhou das boas novas conosco, e o Espírito Santo nos convenceu, né, do nosso pecado, e que somos pecadores e fomos levados até Jesus. E essa mesma transformação que Pedro estava aqui vivendo e todos observando, foi a mesma que o Espírito Santo fez na nossa vida, assim que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. A porta é Jesus. Não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo se não passou pela porta que é Jesus. Primeiramente, eu preciso receber Jesus na minha vida. Eu preciso saber do que ele ensinou. Eu preciso seguir os passos dele. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Porque Jesus disse isso aos discípulos em Atos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. E eu vos enviarei um Consolador. Ele disse que enviaria. E eles estavam vivendo essa grande promessa e sentindo, né, esse renovo, esse avivamento, essa força, né, que entrou na vida deles e habitou e habita dentro de nós, né, que é o próprio Deus, o Espírito Santo habita em nós. E ele que nos capacita. Nessa primeira pregação de Pedro foram quase 3.000 almas rendidas a Jesus ali, que confessaram, que entraram pela porta que é Cristo e entenderam a mensagem que Pedro estava dizendo. E nós temos mais uma pergunta dos nossos irmãos que têm nos acompanhado e tem uma pergunta sobre este tema. Vamos a mais uma pergunta. Oi, missionária Melissa, tudo bem? Aqui é a Beatriz Velares de São Caetano. E você poderia me responder qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Deus abençoe, muito obrigada, viu? Obrigada, Beatriz, pela sua pergunta, muito importante. O tema da mensagem de que Pedro pregou naquele dia, nosso primeiro pregador pentecostal, foi sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O tema que ele pregou, a mensagem que ele trouxe, foi sobre o sacrifício de Cristo. Aquilo que ele viveu, né, aqui na terra, aquilo que Pedro presenciou andando com Jesus e vendo ali, né, a morte de Cristo e também o vendo ressurreto. Essa foi a mensagem. Após esses homens verem a cura do coxo, ficaram todos maravilhados, mas de nenhuma maneira Pedro e João trouxeram para si essa honra e essa glória. Não. Eles disseram que aquilo só foi possível porque eles fizeram usando o nome de Jesus. É através do nome de Jesus que os milagres são realizados. Tudo é pelo nome de Jesus. Não há nome maior, irmãos, e mais respeitado no universo é o nome de Jesus. É somente o nome dele. A glória não é nossa. Nós só somos uma voz, um instrumento do Senhor aqui na terra. Então nós aprendemos aqui com Pedro uma ação que ele teve após ser cheio do Espírito Santo. É
pregar, é trazer as boas novas. O crente cheio do Espírito Santo tem boas novas nos seus lábios. Tem palavras de vida, palavras de esperança, palavras de consolo, palavras de refrigério, palavras de direção que vem da parte de Deus. Então, este crente é uma forma de detectar, podemos dizer assim, quando o crente é cheio do Espírito Santo, é olhar aquilo que ele fala, a respeito de quem ele fala. O crente cheio do Espírito Santo, o maior assunto dele, o único assunto dele, o mais importante da vida dele, é falar a respeito de Jesus. E Pedro, nesse tema, falando da morte e da ressurreição de Jesus, ganhou muitas vidas para o Senhor Jesus. Muitas almas se renderam, entenderam a mensagem dessas boas novas. Eles não tinham a Bíblia para ler, como nós temos hoje. Essa história registrada lá, está em Atos capítulo 3, os irmãos podem ler depois, no capítulo 4. É coisa linda, irmãos, do que o Espírito Santo faz nas nossas vidas e fez na vida de Pedro. Trouxe um avivamento. Por que está falando trouxe um avivamento no ministério de Pedro? Porque nós somos um antes de transbordarmos do Espírito Santo, de termos Ele na nossa vida, sermos batizados com Ele, receber o Espírito Santo como uma habitação dele. Nós somos uma habitação. Então há uma vida e ações antes dessa presença e depois dessa presença. E nós vemos aqui claramente o Pedro, que embora o seu temperamento, seja sanguíneo, aquele temperamento mais abrasivo, mais impulsivo, ele não foi, de nenhuma maneira, Deus tirou essa ousadia, esse espírito de liderança, de prontidão de Pedro. O Espírito Santo, meus irmãos, ele aprimora, ele equilibra os nossos temperamentos, as nossas emoções. Ele traz temperança, que também é um fruto, uma qualidade do fruto do Espírito. É sermos temperados na medida, o crente fala na medida. Ele fala aquilo que é necessário, ele traz um equilíbrio, ele é equilibrado. Mesmo tendo alguns um temperamento mais calmo, outro mais falante, outro com mais alegre, outro mais fechado, outro mais espontâneo, outro mais reservado. Em toda a nossa forma de ser, o Espírito Santo trabalha. Ele equilibra aquilo que vai te prejudicar ou que seja um ponto negativo, talvez que você não conseguiria desenvolver o propósito e o chamado. O Espírito Santo vem e te ensina e te capacita. E nós vemos um Pedro que continuou com todas as características, porém agora equilibrado e cheio do Espírito. Agora o que ele falava, o que ele era impulsionado a falar a respeito da obra de Cristo, da morte e da ressurreição. Então, aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, irmãos, e que o Espírito Santo habita nele, ele tem a sua palavra sempre com temperança, ele tem com equilíbrio. Mas continuava o mesmo Pedro, ousado, líder, que ali foi escolhido pelos apóstolos para ser o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Olha que coisa linda, irmãos. Deus não nos condena pelo nosso temperamento, pelas nossas impulsividades, pelo contrário. Ele nos deu o Espírito Santo para que ele trouxesse o equilíbrio, o poder de Deus, Todas as obras que Pedro realizou aqui, milagres, todas foram pelo Espírito Santo de Deus. Todas foram em nome de Jesus. E o Espírito Santo é aquele que atua na operação do milagre, mas tudo é para a glória do nome do Senhor. Tudo que os apóstolos e Pedro fez em sua caminhada foi tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma marca do verdadeiro cristão. Tudo que fizer é para a glória de Deus. Amém? A síntese do tópico 2. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Vamos agora para o nosso tópico de número 3. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Subtópico 1. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está lá em Lucas no capítulo 18, versículo 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Então nós vemos, meus irmãos, que não é à toa que nós estamos estudando sobre esse tema e sobre essa lição.
É o próprio Espírito Santo nos alertando, porque é isso que o Espírito Santo tem feito nesses últimos tempos, nos alertando sobre a volta de Cristo. Meus irmãos, para nós que estamos preparados e prontos para subir, vai ser um dia glorioso. Mas para aqueles que vão ficar, será um dia de muita tristeza e desespero, porque eles verão e saberão que a palavra de Deus se cumpriu naquele dia. E Jesus já nos alertando que nos últimos dias, aqueles dias que antecederiam a sua volta, seriam difíceis, seriam de falta de fé, de esfriamento do amor. Ele já avisou que seria necessário esse avivamento, esse derramamento do Espírito. E sobre esse tema nós temos mais uma pergunta e uma participação dos nossos internautas. A paz do Senhor, missionária Melissa. Sou Naldo Aguiar, aqui de São Paulo. Por favor, me responda. Como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Aguardo sua resposta. Obrigado. Deus abençoe, missionária. Amém, Naldo. Obrigado pela sua pergunta. Como que vai ter nos nossos dias esse avivamento? Como nós vamos receber esse avivamento novamente? Assim como foi no dia de Pentecostes, também aguardando e buscando da mesma maneira que eles fizeram naquele tempo. E como? Orando, através da oração, do quebrantamento, da busca genuína pela presença do Espírito. E a palavra de Deus tem uma atuação, irmãos, importantíssima, porque ela vai nos dizer o que está faltando, aonde estamos errando, o que está sendo falho da nossa parte, para que nós possamos receber esse avivamento da parte do Senhor. E o Senhor aqui já nos avisou que seria necessário esse avivamento. O que é o avivamento? É nós retornarmos às primeiras obras, é nós retomarmos aquilo que nós praticávamos, é a volta ao primeiro amor, é voltar, irmãos, a praticar a palavra de Deus nas nossas vidas, porque o cristão só é um cristão verdadeiro quando ele pratica a palavra em sua vida. Não dá para ser um cristão somente de pegar a Bíblia e ir e frequentar uma igreja. O cristão, o verdadeiro cristão, ele pratica aquilo que Jesus ensinou. Ele pratica a palavra de Deus. Ele deixa a palavra transformar ele. E nos nossos dias, os corações andam tão endurecidos, as coisas e os valores tão invertidos, que as pessoas querem que a palavra de Deus se enquadre naquilo que elas querem ser, naquilo que elas querem fazer. E Paulo já alertava Timóteo que seria dessa maneira, que os homens não iam querer ouvir a verdade, teriam como comichões nos ouvidos, queriam ser pastores de si mesmo, queriam andar conforme eles desejassem. E o cristão não é dessa forma. Na vida do cristão, quem manda e governa é o próprio Deus. Quem manda, irmãos, e quem nos orienta é o Espírito Santo que habita em nós, é a palavra que nos dá a diretriz, é andar no caminho que é Jesus. Não tem como você dizer que é um cristão e cheio do Espírito Santo e não ter características que comprovem essa transformação, que nós vemos claramente, essa transformação na vida de Pedro, aqui usado como um exemplo das ações que ele tinha antes e tinha depois do batismo, do derramamento do Espírito Santo, ali em Atos 2. Então, se nós queremos viver isso, irmãos, ver o cumprimento dessa promessa de Deus, da palavra de Deus na nossa geração, é arrependimento, oração e busca com sinceridade e colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. E eu não tenho dúvidas que nós viveremos este avivamento, porque é necessário para este tempo de esfriamento do amor, da falta de fé. As pessoas perderam a esperança diante de tanto desamor na terra, diante de tantas coisas, de tanta maldade que nós temos visto do crescimento e do esfriamento do amor. Mas nós, como cristãos, temos uma missão, meus irmãos, é de estarmos aqui, transmitindo as boas novas e o amor de Deus. Essa é a função e para isso nós estamos aqui. É propósito para todos aqueles que tiverem um encontro com o Senhor. Ele disse para os discípulos, se despedindo, indo aos céus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós somos comissionados. Não precisa você ter um título dentro da igreja, você não precisa ter um cargo para você desempenhar algo para Deus.
Todos nós já fomos comissionados e somos comissionados quando nós levantamos a nossa mão para Jesus e aceitamos como nosso Salvador. Você já tem essa missão. Ide, quer dizer, vai indo, é agora, é nesse momento, não é temporal, não é dentro de um período, não, é sempre, é sempre. Então, em todo tempo, nós temos essa missão de falar das boas novas. Amém? Vamos para o subtópico 2. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou os seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. E sobre esse tema aqui nós temos mais uma pergunta, a nossa última pergunta de hoje com o nosso internauta. A paz, missionária Melissa, tudo bom? Meu nome é Marília, sou do Ipiranga. Missionária, o que o Senhor Jesus previa antes da sua volta? Obrigada, Deus te abençoe. Obrigada, irmã Marília, obrigada por essa pergunta. O que é que Jesus previu, né, sobre a volta dele, os sinais que teriam? É o esfriamento do amor, aquilo que a gente já tinha comentado aqui até no tópico anterior, que o esfriamento do amor, a falta de fé, a falta de esperança, seria uma marca desse fim, dos finais, né, dos tempos que precederiam a volta de Cristo. Ele já previu isso. Então, o que nós temos que fazer? Pregar a palavra, as boas novas de Cristo, para que todos aqueles que vivem uma vida de tristeza, no pecado, sem achar sentido na vida, tivesse o encontro com Jesus, que encontrar Jesus, irmãos, é encontrar a razão da sua existência. Encontrar Jesus, para mim, foi encontrar a razão e o propósito da minha vida, um propósito para a sua vida. E o propósito para a nossa vida, da parte do Senhor, não é que nós vivamos aqui neste mundo sofrendo. Não, o propósito do Senhor é que todos sejam salvos. Para isso, o próprio Deus e Jesus veio aqui para morrer por nós, para nós termos esse encontro com Deus. O véu foi rasgado. Nós podemos hoje adentrar a presença de Deus através das nossas orações. Ele nos preparou e nos abriu um vivo caminho. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E Jesus veio, meus irmãos, e cumpriu a sua missão aqui na terra. E nos deixou uma missão de segui-lo. Tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Então você tem uma missão. Se até hoje, meu irmão, você não tinha compreendido o teu propósito, saiba que o teu propósito é proclamar as boas novas, é levar a palavra, é ser aquela testemunha de Jesus, de tudo aquilo que ele fez na sua vida. Ele continua fazendo, fez na vida de Pedro, quer fazer na minha, quer fazer na sua. Ele quer atuar, transformar as nossas vidas, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele não mascara nenhuma deformidade da nossa vida, ele transforma, é mudança na essência. Porque nós nos encontramos com o Senhor, é encontrar com a nossa essência. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, é dele que vem a direção para a nossa vida e todo o propósito. Então, quando você encontra Jesus, tenha a certeza que a sua vida vai ser transformada. Em toda a palavra de Deus, todos aqueles que tiveram encontro com Deus, que tiveram um encontro com Jesus no Novo Testamento e tiveram um encontro com a sua palavra sendo pregada, tiveram suas vidas transformadas, mudadas. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É uma nova forma de entender a vida, de ver a vida. É através da palavra de Deus que nós vemos a nossa vida. Não é de acordo com aquilo que o sistema e o reino do mundo determina. Nós andamos segundo aquilo que a Bíblia diz. E ela vai totalmente de encontro ao reino desse mundo. Então nós precisamos estar sempre alinhados com a palavra do Senhor. Vamos ler, mas continuando aqui, meus irmãos. Nesse sentido, para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Subtópico 3. A igreja será arrebatada.
A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Olha, irmãos, que maravilha, que coisa gloriosa será esse dia do arrebatamento da igreja. E é para isso que nós temos que estar preparados hoje com as nossas vestes brancas, né? Assim como aqui está Mateus 25, os irmãos quiserem acompanhar e ler depois a parábola das 10 virgens, ali está retratando 10 virgens que estavam aguardando o noivo, a chegada do noivo. 5 estavam preparadas com a reserva de azeite, mas 5 não. Todas dormiram, porém 5 tinham a reserva, tinham aqui ainda a esperança, ainda estavam ali com combustível para manter as suas luzes acesas, as luzes da sua lamparina. Então nós temos que estar alerta, nós temos que estar atentos. E com a reserva de azeite nas nossas vidas, quer dizer, a preparação para o tempo que for necessário do aguardo do noivo, estarmos com as nossas lamparinas acesas. Porque o que uma lamparina faz apagado, irmãos? Nada. Nada. Mas com a lamparina, irmãos, ali era necessário, a alusão era feita. A lamparina era necessário ter um óleo que a mantinha com aquela chama acesa. E o que vai manter a nossa chama acesa é nós estarmos em constante busca do Espírito Santo e da sua palavra, em oração, porque foi dessa forma que eles receberam este avivamento naquele tempo, derramar do Espírito em Atos 2, e para os nossos dias, nós viveremos isso, irmãos, se buscarmos com essa intensidade, e deixarmos sempre, termos essa reserva, para mantermos a nossa lamparina acesa, para que ninguém durma, para que eu não erre o caminho, para que eu aguarde e eu esteja com a minha lamparina acesa quando meu noivo chamar. Esse toque da trombeta, esse toque, somente aquele que está preparado vai ouvir, e vai ser arrebatado e vai ser levado para os céus para estar com o Senhor. E é para isso que o Senhor está nos convocando e nos preparando e nos alertando, meus irmãos, nesse tempo. Por isso a gente sempre diz, irmãos, como é importante aprender a palavra de Deus, como é importante os irmãos estarem aqui recebendo uma porção da palavra de Deus de ensinamento. Compartilhe esta aula, compartilhe as aulas ministradas, compartilhe palavras ministradas através do culto. Irmãos, nós temos que ser essas pessoas com as nossas lamparinas acesas. Pode ter, irmãos, o mundo já está em trevas, mas nós somos, aleluia, essa luz ainda aqui. E o Senhor conta comigo e com você. Há um chamado sobre a sua vida. Eu tenho um chamado e você também tem esse chamado. Bem, meus irmãos, vamos para a síntese do tópico 3. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Conclusão. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois, passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Que fique este exemplo para nós hoje, nesta aula, sobre a vida de Pedro, que teve seu ministério avivado por ser cheio do Espírito Santo. E você, sendo cheio do Espírito Santo, vai ter um ministério, uma vida avivada diante do Senhor e de todas as testemunhas que estão ao nosso redor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.